Bom, agora os exemplos de força centrípeta. O exemplo número 2 da lista. Observem o seguinte, o exemplo número 2 fala assim: um carro deve fazer uma curva de raio 100 metros numa pista plana e horizontal, com velocidade de 72 km por hora. Determine o coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada para que o carro não derrape na pista. Adotar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, quando um carro está realizando uma curva, para que ele não derrape, o que tem que ocorrer? A força de atrito entre os pneus e a pista deve ser igual à força centrípeta, que é a força que empurra o carro para dentro da curva, que puxa o carro para dentro da curva. Se a força centrípeta for maior, o carro vai vir para dentro da curva, e se a força de atrito for menor também. Então elas têm que se equivaler, tem que haver uma igualdade. Então olha só, força de atrito tem que ser igual a força centrípeta. Nós sabemos que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. E a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembrando que nesse caso, como a pista é plana, não inclinada, então a normal ela vai ter a mesma intensidade da força-peso. E a força-peso é massa vezes gravidade. Então nós podemos substituir a normal por massa vezes gravidade. Então vamos lá. Então para que o carro não derrape, a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta. Força de atrito, coeficiente de atrito vezes a força normal, igual à força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por raio. Substituindo então, o coeficiente de atrito nós não sabemos, vezes a força normal. A força normal é igual à força-peso, que é massa vezes gravidade. Então vamos substituir aqui. Massa vezes gravidade. Igual massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Observem que podemos melhorar essa fórmula. Podemos cancelar a massa dos dois lados e em seguida podemos pegar a gravidade que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então teremos o seguinte: o coeficiente de atrito será igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio vezes a gravidade que estava multiplicando e passou aqui dividindo. Observem que quando vocês forem realizar o exercício da lista, que é parecido com esse, não precisa fazer esse procedimento inteirinho de novo. Vocês podem usar a partir da fórmula. Então podem pegar essa fórmula a partir daqui e começar a resolver. Entendido? Então essa parte anterior vocês não precisam fazer novamente na hora que for resolver a lista. Vamos então substituir os valores. Temos que substituir a velocidade. Só que o problema fala para a gente que o raio da curva é de 100 metros e a velocidade está em km por hora. Então teremos que transformar de km por hora para metros por segundo. Então a regrinha: 72 km por hora para transformar em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter 20 metros por segundo. Essa será a velocidade utilizada. Não utilizem 72, e sim 20. Então, vamos voltar na fórmula e substituir. Substituindo aqui, então, na nossa fórmula, nós teremos que o coeficiente de atrito será igual
velocidade ao quadrado. Acabamos de transformar a velocidade aqui, que vai dar 20 metros por segundo. Então, 20 ao quadrado, dividido pelo raio, que é de 100 metros, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, o coeficiente de atrito será igual. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. E aqui nós temos 100 vezes 10, que dá 1000. Podemos cancelar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 4 dividido por 10, que dá 0,4. Então, este deve ser o coeficiente de atrito entre os pneus e a pista e o asfalto, para que o carro não derrape nessa curva a esta velocidade.